Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente está chegando aqui um pouquinho antes do placar aberto, na verdade deve estar começando o placar aberto, eu estou gravando, editando e entrando no ar, de qualquer forma eu convido você a acompanhar na Placar TV, no YouTube, placar aberto de 6 às 7h30, às vezes passa um pouquinho, e a gente trazendo muitos debates, muita coisa bacana para vocês, tudo sobre, né, esse clássico aí, Vasco e Botafogo, que um dos dois, eu acho que o Botafogo vai rodar aí no Carioca. O Fluminense que deve ganhar o Bangu, né, e pode chegar na semifinal, e o Mengão que pode ser campeão da Taça Guanabara amanhã, o terceiro título do Felipe Luiz. 3 títulos e 1 derrota, menos derrota que título, pode chegar a 4 até com o Carioca. Então, Felipe Luiz, monstruoso, números impressionantes. O Rossi também, números impressionantes. Já está 15 jogos sem tomar gol no Carioca. Ele que bateu o recorde do Cantarelli no passado, esse ano está batendo outro recorde aí. 15 jogos sem tomar gol, o Agostinho Rossi. E tem gente que fala do Rossi. Eu hoje vou largar o aço no Pedrosa. Tem gente que fala do Rossi e fica falando que Léo Jardim é melhor, que John é melhor. Eu vi o John melhor ontem também, né? O gol que tomou a saída do John lá, eu vi. É muito melhor mesmo. Olha só, galera, é o seguinte. A gente tem algumas situações para trazer aqui. Eu quero começar mostrando para vocês. A gente vai mostrar imagens do treino do Flamengo. Muita gente não viu o treino de ontem, de hoje. A gente vai estar trazendo as notícias do Mengão enquanto você acompanha imagens do treino. Você vai estar acompanhando o treino e ouvindo as notícias do Paparazzo. Eu já cheguei aqui no estúdio, estou gravando já estacionado. A gente vai começar aqui já mostrando para vocês o que aconteceu no Ninho do Urubu. É inacreditável o que aconteceu no Ninho do Urubu. O Felipe Luiz não aceitou o que fizeram com ele. O Felipe Luiz não aceitou tomar uma caneta do Arrascaeta. Caneta azul, azul caneta. O Felipe não aceitou a caneta do Arrascaeta. Pois é. Vamos acompanhar aí. Vou jogar com replay, inclusive. O Felipe não aceitou tomar caneta do Arrascaeta. Pô, Felipe, pelo amor de Deus, Felipe. Que isso? O coração do Léo ali. O coração do Léo ali. Esse é o clima no Ninho do Urubu, esse clima positivo, esse clima de alegria. Tá ruim o negócio lá no Ninho, hein? Tá ruim o negócio no Ninho. Pô, esse clima tá... Eu não vi o clima assim desde o Jorge Jesus, cara. É espetacular. E o Felipe é competitivo pra caramba. É impressionante como o Felipe é competitivo. Olha só, eu quero também lembrar aqui vocês que, olha, vou lançar a dica no Insta, tá? Ó, a bet oficial do Mengão, a bet oficial da Nação, a gente vai lançar a dica no Insta. Ó, fica ligado, hoje à noite tem dica do Paparazzo Rubro-Negro para Flamengo e Maricá. Vou criar a aposta, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos. Não jogue aquele dinheiro achando que é investimento, é diversão, tá? É muito importante saber disso. Faça o cadastro, mas coloca ali também sua facial, faz tudo que tem que fazer para você poder fazer o saque. Eu vou passar uma dica interessante, fica ligado lá no Insta que eu vou trazer essa dica, já segue também a bet oficial da Nação. Vamos acompanhar as notícias do Mengão agora, você acompanhando imagens do treino com notícias do Mengão e já pula direto lá para o placar aberto. E em entrevista ao UOL, o Bruno Henrique falou sobre o ótimo momento aí no Flamengo e também reconheceu aí a idolatria. Ele falou o seguinte: estou em um momento muito bom. O melhor depois da lesão. Fiquei um bom tempo parado e isso me fez refletir sobre esses anos aqui no Flamengo. Pude me reinventar novamente, junto com o Felipe, e nessa nova função de centroavante estou conseguindo fazer tudo o que ele pede. Estou muito feliz. Hoje em dia eu consigo me identificar melhor com essa sua pergunta sobre dimensão na história do Flamengo. Ser ídolo aqui é para poucos e estou conseguindo esse feito. Fico feliz de representar bem essa camisa e espero poder cada vez mais deixar meu nome na história do clube. E eu vou dizer para vocês o seguinte, cara,
eu vou dizer para vocês o seguinte: o Bruno Henrique hoje, para mim, ele e a Arrascaeta, já estão acima do Gabigol na idolatria. Ele já tem mais título e a atitude, né, os dois já têm mais título que o Gabigol, e a atitude dos dois, né, a forma que tratam as pessoas, a forma que se comportam, o jeito de ser dos dois. Olha, eu vou falar para vocês, o Bruno Henrique, ele participou muito de todas as conquistas recentes do Flamengo. O Arrascaeta participou demais. Os dois participam na jogada do gol de empate do Gabigol lá em Lima. Então, gente, falar de Flamengo hoje e dos caras que mais têm títulos na história recente, sem falar de Arrascaeta e Bruno Henrique, não dá. E o Bruno Henrique tem que ter essa dimensão mesmo. Ele tem que ter essa noção de que ele é um grande ídolo no Flamengo. Para mim, hoje, o Bruno Henrique é o maior ídolo que a gente tem nesse time, nesse momento. É o grande ídolo do Flamengo no momento que veste a camisa rubro-negra. Tanto ele quanto o Arrascaeta, os dois maiores ídolos no momento, se a gente contar a história recente. Acho que a gente tem também o Felipe Luiz, alguns outros grandes jogadores que passaram, mas eu vou falar para vocês, o Bruno Henrique está muito bem cotado. E ele se posicionou sobre a polêmica envolvendo o uso do gramado sintético, e ele falou o seguinte, o Bruno Henrique, sabe, eu acho que é importante ele também se posicionar. O gramado sintético é muito ruim. Para quem tem lesão, é pior ainda. A recuperação é mais lenta, demora 2 a 3 dias para recuperar totalmente. Nem sempre é 100%. Às vezes é 50%, 70%. Isso dificulta bastante. Temos que ser mais ouvidos, porque são os jogadores que entram em campo. Então o Bruno Henrique aí, reclamando aí do gramado sintético, né? É importante aí também ele se posicionar, ele que é um jogador que se recuperou de uma lesão seríssima e que pode falar com autoridade sobre como é jogar num gramado sintético. Não é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que vai dizer como é que é jogar num gramado sintético. Excelente resposta. Bruno Henrique dá uma resposta espetacular ao técnico do Palmeiras aí. É uma resposta direta, né? Ele não precisou citar o Abel Ferreira, mas respondeu o Abel Ferreira sobre a utilização de gramado sintético. Perfeito, Bruno Henrique. O Charlie Alcaraz abriu o jogo sobre a sua passagem pelo Flamengo e sua volta ao futebol inglês. Em entrevista ao The Guardian, o meio-campista argentino afirmou que estava feliz no Brasil, mas sempre manteve o desejo de retornar à Premier League, onde defende agora o Everton. Abre aspas para ele: eu estava feliz no Brasil, jogando pelo Flamengo, mas algumas situações aconteceram envolvendo outras pessoas, não diretamente comigo. Então, mesmo antes do interesse do Everton, eu já pensava que adoraria voltar à Premier League, porque é a melhor liga do mundo. É para você, cara, a gente sabe que é muito legal e tal, mas se você não está com vontade de ficar no Flamengo, é aquilo que o Felipe Luiz falou. Se não estava com vontade de ficar no Flamengo, é que fosse embora mesmo, e que renda dinheiro para o Flamengo, pelo menos. A janela de transferências aí que o Alcaraz saiu e que a gente teve outras saídas e chegadas aí como Danilo, Juninho, ela ainda está aberta, tá? A janela de transferências do início do ano está chegando ao fim. Os clubes têm até o dia 28 de fevereiro, daqui a exatos 7 dias, para contratar ou negociarem jogadores, mas vale lembrar que alguns mercados, como o russo e tal, a janela já fechou, tá? Então, alguns lugares ainda está aberto. O Brasil aqui ainda tem 7 dias para negociar jogadores. O Flamengo que negociou o Carlinhos, o Flamengo tenta aí, nesse apagar das luzes, negociar também o zagueiro Pablo. O Flamengo não quer ficar com o Pablo, um salário de 600 mil praticamente, e o Flamengo pensa aí em negociar o Pablo com alguma outra equipe, nem que o Flamengo tenha que pagar uma parte do salário, mas o Flamengo quer se livrar desse compromisso, até porque o jogador não está nos planos do Felipe Luiz. Tá? O Flamengo, então, fez algumas contratações, não foi uma janela que o Flamengo veio muito forte, até porque as últimas o Flamengo gastou muito, o Flamengo estava com caixa baixo, e o Felipe entende, o Boto também, eles entendem que o Flamengo está muito bem com relação a elenco. Se precisar, como o Boto já falou na entrevista recente, o Flamengo vai ao mercado. Olha, e em entrevista aí ao canal uruguaio Calvovô, El Espectador Deportes, o lateral esquerdo Matias Vinha exaltou o tamanho do Flamengo ao redor do Brasil. Abre aspas. As pessoas, a verdade é que fazem a diferença aqui no Rio de Janeiro. E a verdade é que o Flamengo, onde quer que você vá,
Viajar, as pessoas te acompanham onde quer que você vá. Dentro do Brasil, a verdade é que é incrível. No norte, no sul, é que as pessoas estão nos hotéis, eles lotam os hotéis. É uma loucura. A quantidade de gente que o clube tem por trás é imponente. O Matias Vinha, que está lesionado desde agosto do ano passado, e o caso do jogador foi aí o mais grave, e ele segue no processo de recuperação de todos que estão aí lesionados, operados, é o caso mais grave. Em entrevista aí ao jornal Lance, o ex-lateral Atirson rasgou elogios a outro lateral, o Wesley, do Flamengo. Abre aspas para o Atirson, que também era lateral esquerdo, como Vinha, mas ele elogiou o lateral direito, o Wesley. O Wesley, assim que ele começou a jogar, vi muito potencial nele. Muita força, velocidade, facilidade de chegar no ataque. Por não ter tido base nos clubes grandes desde pequeno, ele perdeu alguns aspectos de técnica, alguns aspectos de organização, de posicionamento. Mas aos poucos ele foi acertando isso quando chegou ao Flamengo. Cara, muito bacana o Atirson falar sobre isso. Quando ele chegou no profissional, foi amadurecendo, né? Então o Atirson ainda falou o seguinte, ele não sentiu a pressão de vestir a camisa do Flamengo. Isso para ele é muito bom. Foi crescendo, ganhando confiança e aos poucos melhorando esses aspectos que a gente mencionou da parte técnica, sendo importante para o time, ganhando seu espaço e se tornou um titular absoluto. O Atirson ainda demonstrou confiança em uma possível convocação para a seleção brasileira. Do jeito que ele vem evoluindo, do jeito que vem trabalhando, acredito muito que ele tenha, sim, chance de se tornar jogador de seleção brasileira. Então o Atirson aí falando sobre o Wesley, né, o lateral direito do Flamengo, que está aí hiper bem cotado, né, que pode ser aí convocado pelo Dorival Júnior, tá? Então a gente aí também na expectativa, né, da convocação do Wesley. Cara, hoje a gente teve ano passado um momento lá, né, que a data FIFA não parou os campeonatos, até atrapalhou muito o Flamengo. Mas eu acredito que hoje a gente avaliar isso aí, a convocação, eu acho que a gente não vai ter Copa América, então a gente não pode esperar que a convocação vá atrapalhar o Flamengo. Eu acho que a gente tem que torcer muito, para o Wesley ser convocado. Deixar aí o clubismo um pouco de lado, pensar também no bem dos nossos jogadores. O Wesley, tá merecendo demais, cara. Então eu torço muito, sim, pro Wesley, pro Danilo, os que são aí comentados que devem ser selecionados. O Wesley, Danilo, Léo Ortiz. Hoje o Luiz Araújo tá merecendo também. Cara, o Flamengo tem fora os gringos, né, cara? Então o Flamengo tem o Plata, o Arrascaeta, o De La Cruz. O Flamengo tem muitos jogadores aí super bem avaliados e que estão merecendo, sim, convocações para a seleção brasileira. A gente traz aqui que, em entrevista ao Charla Podcast, o Renato Gaúcho revelou que Michael ouviu críticas fortes de um antecessor seu no Flamengo, de um outro técnico, viu, gente? Olha que absurdo. Eu não vou falar o nome do treinador, mas ele, o Michael, me falou. O treinador virou para ele e falou assim, cara, você é muito burro, você não pode estar nesse grupo do Flamengo, você não consegue pensar, você não pode estar aqui. Quando eu cheguei no Flamengo, eu ajudei e recuperei ele. Ele jogou muito. Eu tentei levar ele para o Grêmio, mas aí gritou o poder aquisitivo. Ele estava em depressão na época. Tudo é você conversar com o jogador, passar para ele a experiência, a confiança, passar tudo. Se você colocar o cara para baixo em qualquer empresa, você não vai ter o cara. Tem que jogar o cara para cima. É o que eu faço com os meus jogadores. É tentar recuperar os caras. Hoje eu não tenho um inimigo no futebol. Ele é grato, estava na Arábia, sempre me agradeceu por tudo. Eu ajudei, mas deu certo porque tinha talento. Então, gente, pensando aqui, como o Jorge Jesus também cuidou do Michael, o Michael fala sobre isso, inclusive, que o Jorge Jesus ele estava também deprimido e o Jorge Jesus ajudou ele. Como o Jorge Jesus ajudou o Michael, e o Renato Gaúcho fala que foi um antecessor seu, a gente pode estar falando, eu não acredito que seja o Rogério Ceni, viu? O Rogério Ceni também tinha um ótimo relacionamento com os jogadores todos. Antes do Renato Gaúcho, era o Rogério Ceni, mas antes do Rogério Ceni, a gente teve o Domi. Eu aposto todas as minhas fichas que essa situação do Michael aí
foi com o Domenech Torre. Eu aposto que foi uma situação... Cara, eu não consigo imaginar outro jogador... outro treinador, desculpe, que tenha feito isso. O Rogério Ceni, pô, tinha amizade grande. Você vê que os jogadores, quando encontram, vão lá abraçar ele. Eu acho que só pode ter sido o Domenech Torre. A gente não pode afirmar, mas até porque ele não fala o nome, mas deve ter sido o Domi. O que vocês acham? Comenta aí. A gente vai voltar aqui agora. Então é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado aí pela companhia. Obrigado mais uma vez por estar sempre apoiando aí o nosso trabalho. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!